Estamos começando mais um OneCast e hoje a gente está com convidados aqui ilustres, né? Primeiro a minha esposa. Achou que era você, né? Fiquei até... né? Mas tá aprendendo um dia. O nome disso é defraudação emocional, eu acho que seria. Estamos aqui com Isaac Bessa. Ai, tem que vir. Filho da mamãe! Maior fã dele aqui, Ana Paula. Sem dúvida. Obrigado, gente. Pastor Michel, Sil. Oi, gente. E hoje a gente reuniu aqui todo mundo pra gente falar um pouquinho, né? Eles estão aqui na nossa conferência, estão com a gente abençoando a casa. E a gente queria ter um bate-papo, uma conversa aqui um pouquinho. E o primeiro tema que eu vou trazer aqui na mesa, a gente vai falar um pouquinho sobre legado, né? Então, Ana, você tem uma família que tem um legado já. Verdade. Então você viveu tudo isso e agora você também passa um legado para frente. A gente colhe esse fruto. Você é fruto e está colhendo um fruto também. Uhum. Como é que é isso para você, assim, né? Você é filha de pastor e agora, né, você está discipulando seu filho nesses caminhos também. Uhum. E vamos conversar aqui um pouquinho. Quero saber como é que você se sente nesse lugar aí. Como é que é isso para você? Meu Deus, é maravilhoso ver como a vida acontece, né? Um dia nós éramos crianças, hoje a gente virou gente grande, tomando café sem açúcar, amargo. Ele ainda tá no chocolatado. Mas assim, realmente a gente percebe, né, que nós somos o resultado, né, de toda a renúncia, de todo o investimento dos nossos antepassados. De todo o histórico desse legado que eles construíram. Porque legado, se você for no dicionário, né, geralmente eles vão considerar que é o quê? É uma herança de valor financeiro que foi construída, né, e que passa para a próxima geração. Mas vai muito além disso, vai dos costumes da família, o jeito que a minha avó fazia, que a minha mãe aprendeu com ela, passou para mim, eu passo, né, adiante. E nós, com relação à fé. E especificamente para nossa família, um legado também ministerial. E é muito lindo porque eu tenho histórias, né, de um bisavô reverendo presbiteriano. Uau, mesmo, né, que pagou um alto preço ali no norte de Minas, depois no Rio de Janeiro, né, evangelizando o seu tataravô, né, o reverendo Antídio, viajando dias, semanas e meses a cavalo. Nossa, e quando ele voltava, a minha bisavó já tinha tido filho que ele não viu nascer, já tinha morrido o filho que ele não viu morrer. Uau, então, quer dizer, um preço, né, pelo evangelho muito alto. Mas eu sei que quando Deus olha para mim, ele não vê só a minha vida aqui na ponta. Ele vê todo esse legado, né? Ele honra as orações que foram feitas, as promessas que Deus fez, né? Deus fez promessas para Abraão, que iam se realizar na sua descendência. Então, quantas coisas Deus falou para o meu bisavô, para a minha bisavó e antes ainda, né? Então, assim, quando eu penso na nossa vida em relação ao legado, eu penso numa flecha. Que nós somos, muitas vezes, a ponta da flecha. Então, é aquele diante do trono no auge, né? E todo mundo olhando para mim ali na ponta. Mas eu sempre considerei que eu era a ponta de uma flecha que tinha um corpo, que tinha uma haste, que vem, né, ali, olha, do pastor Márcio Valadão, a minha mãe Renata, meus avós, de ambos os lados, bisavós. Esse bisavô que você falou era de parte de mãe ou de pai? De mãe. Mas os meus avós paternos também, tementes ao Senhor, né? E aí, o que acontece? Hoje eu já me vejo passando para a haste. E tem uma nova ponta na flecha da nossa família, né? Que é o meu filho Isaac, o Benjamin também está chegando, meus irmãos também construindo o seu legado com seus filhos. Então, eu acredito assim que isso também ajuda a gente a tirar muito o foco em nós mesmos, achando, eu sou a bola da vez, né? Eu sou o máximo, né? Não somente materialmente nós herdamos, né? Nós podemos começar um pouco mais fácil se um pai, né, pôde me dar um apartamento quando eu casei, ou pode pagar uma faculdade para mim. Outras pessoas não têm esse legado financeiro e elas têm que fazer tudo por si, né? Espiritualmente também, se eu já começo, né, com as pedras removidas do caminho, já conheço o Senhor por uma família que me ensinou no caminho desde criança, eu já conheço o amor paterno de Deus, eu já sei o que é andar pela fé, sei o que é semear no reino, sei o que é, né, viver para Deus, porque meus pais me legaram isso.
né? Então não tem a ver só comigo. Se Deus realmente escolhe levantar alguém na nossa família como uma ponta de flecha, toda a glória vai ao Senhor e toda a honra também a quem merece honra. Sim. Os antepassados que construíram o corpo dessa flecha. Nossa, que bonito. Que bonito. Não é Falou lindo tudo. isso? Isso eu nunca me achei, não. Nunca me achei. Eu falo que quando você conhece alguém, e é interessante que as pessoas vêm falando dos filhos, né? Falam assim, não, meu filho, ele é médico. Não, meu filho, esse aqui é a família do meu filho, olha, esse aqui é meu netinho. E é legal porque você vê o que a pessoa mais valoriza. Né? Porque ela tá falando, eu consegui dar esse estudo pro meu filho, ou meu filho conseguiu chegar lá profissionalmente, ou várias áreas da vida. Mas é tão interessante quando você encontra alguém que fala assim, olha, esse aqui é meu filho. Ele já discipulou tantas pessoas. O meu filho, ele é apaixonado pela palavra. O meu filho, ele evangeliza no trabalho. Você viu que a glória da casa, do legado, tá claro, tá no Senhor. E também tem muito orgulho, né, quando eles falam dos filhos, por causa que muitas vezes os filhos, eles são o espelho dos pais. Então eles vão mostrar, eles são a versão, física dos ensinamentos dos pais. Então se os filhos estão indo bem, significa que os pais, eles os ensinaram bem. Então isso também é uma forma deles se orgulharem, sentirem orgulho dos filhos, por causa que eles são fruto dos ensinamentos dos pais que eles deram para eles. Sim. Então eles são tão orgulhosos do trabalho deles. Como você, por exemplo, tá no seminário, faz aquela maquete que você me mostrou, linda, do templo. E todo mundo tá vendo, por causa que é um trabalho tão bem feito, que não tem como você não sentir esse orgulho, você sentir essa alegria, sabe? Daquele trabalho que você fez. Então... Você falou algo tão interessante sobre o orgulho dos pais com relação aos filhos e o que eles fazem no reino, né? Porque essa visão, ela realmente é o maior valor para uma família cristã. Se o chamado de Deus para o Isaac ou para o Benjamin fosse um chamado para ser um médico, para ser um professor, né? Eu realmente não criei nenhuma expectativa de que eles fossem querer o pastorado ou o ministério de música, porque todo chamado é digno, né? O chamado para ser um político, né? Se um dia você poder misericórdia, chama o filho de outro, pai, abençoa o filho do outro. Mas assim, né? Todo chamado, né? É muito importante, né? Então, assim, sim. Mas realmente é como João escreveu. Eu não tenho maior alegria do que esta, de saber que os meus filhos caminham na verdade. Amém. Então, se o Isaac, né, ele ainda está começando, uns 17 anos, né, ele também pode ser um empresário, ele é tão criativo, tão assim, cheio de ideias. Milionária. Amém, filho, o reino precisa de milionários, né, o reino precisa de investidores. Então, assim... Eu queria ressaltar isso, eu gostei do que você falou. Quando você conversa com pais, eles têm orgulho dos filhos, mas o maior orgulho deles é como que o meu filho é um médico lá na UTI e ele tem um milagre para contar. Teve uma vez, né, que a mamãe, a gente estava até falando sobre isso, né, sobre minha carreira. E a mamãe, ela falou, né, por causa que eu tava um dia a gente tava produzindo minha música e eu não tava muito satisfeito com a maneira que ela tava ficando e eu tinha ficado meio abatido. E a mamãe falou, filho, não sei se isso que é o que Deus tem pra você. Eu não sei se isso é o que Deus quer pro seu futuro. E não sei se isso... Você tá tão preocupado. Você tá tão preocupado por causa que eu sou muito perfeccionista, né? Performance, uma falha que eu tenho. E eu tinha ficado muito abatido. Eu falei, filho, não sei se essa vida que Deus tem pra você... Cara, eu fiquei chateado demais. Talvez a sua criatividade seja melhor utilizada nos bastidores. Se você não vai ter estrutura para suportar as críticas por a sua performance, talvez Deus quer usar a sua criatividade nos bastidores. Mano, você não tem noção, velho. Eu fiquei irado. Eu falei, você até repreendido em nome de Jesus. Eu falei, você não fala comigo desse jeito, mas assim, não, por causa que Deus já falou. Você não vai falar comigo diferente daquilo que Deus já tem falado comigo, tem profetizado sobre a minha vida. Eu quebro toda essa palavra que você lançou contra mim aqui agora. Eu falei na hora, assim, eu fiquei assim, eu falei, não, Deus já me falou, Deus falou comigo. Não, mas entendi. É isso que Deus tem pra mim. E tipo, naquela hora lá eu falei, mãe, não tem jeito não, pô. Aí a mamãe, ela... Eu falei, então amém, filho, então você vai ter que aguentar. Aprender a lidar. É que tem um outro lado, né?
talvez a tua mãe esteja olhando por um outro prisma, de quem já sofreu algumas pressões, algumas críticas. Só algumas. Liderar muitas vezes não é fácil. Mas que bom que você tem essa convicção em Deus. Sim, foram muitas palavras. E Deus vai te abençoar. Deixa eu perguntar uma coisa mais. Acho que nesse processo de legado, tem alguns costumes, assim, de família que a gente traz e que eles ajudam a construir valores, né? Assim, quais são os costumes lá da casa de vocês que vocês carregam? Não sei se você já trouxe lá, ou seu marido, né? Trouxe. Mandou bem nessa pergunta, né? Que a gente... Gostei, eu também quero saber. Costumes, às vezes, alguns simples, outros mais engraçados. O que vocês têm lá de costume da família Bessa? Olha, realmente, é da família Bessa. Eu acho assim que Deus juntou o melhor de vários mundos. Meu marido de um legado realmente presbiteriano, que apesar do meu bisa, que eu contei aqui, de ambos lados eram presbiterianos, aí eles passaram pelo processo de renovação na década de 60 e migraram para Batista da Lagoinha. Mas converteram de ideia. Tô brincando. Era mais ou menos o que eu achava. Meus amigos. Era mais ou menos o que eu achava. Eu tinha um orgulho baticostal que foi totalmente desconstruído quando eu casei com a família Bessa. Porque a gente não casa só com a pessoa, a gente casa com a família, viu, filho? Cuidado! Olha só. Olha só. Abre o olho. Ele tá no tempo do abre o olho. Tá no tempo do abre o olho. E você acredita, Michel, que quando logo que nos casamos, a gente passou por um momento que a gente sofreu um acidente e eu fui morar dentro da casa dos meus sogros para que a dona Estela me ajudasse a cuidar do Gustavo acamado. Foi muito doido. E foi quando nasceu o Preciso de Ti. O cara tava andando de jet ski, né? Aí um jet ski atropelou a perna dele, assim, quebrou a perna em meio, assim. Nossa, aí eu era Gustavo. pequeno, o papai, ele tem uma perna de aço. Era tipo... Sério? Era meu maior orgulho quando eu tinha 3 anos de idade. Aqui, hein, ó. Tipo, com 3 anos de idade. Era o maior orgulho que eu tive. Falei, Recém-casado. seu pai tem uma perna de ferro também? Então, essa minha imersão dentro da casa da minha sogra, sabe? Me fez aprender tanto. Foi muito especial ver, sabe? Uma espiritualidade diferente da minha, mas que enriqueceu tanto a minha. Sim. Porque o Gustavo migrou para a Lagoinha, né? E então, nós vivemos muito mais esse ambiente baticostal, só que pela minha intimidade com a minha sogra, né? Eu realmente me considero uma Ruth, sabe? Tô semeando que eu vou colher 2 Ruths. Amém. Então, eu aprecio muito a vida cristã dos meus in-laws, né, presbiterianos. Eu amo, aprendo muito. E aí, a gente trouxe para nossa construção, da nossa família, né, nuclear. Não só as famílias de origem são importantes, mas eu posso até dizer que mais importante é a nova história que a gente vai escrever. Tem coisas que a gente fala, isso eu vou continuar, né? Outras a gente fala, não, né? Até eu sinto de ser isso, filho. Tem coisas que você pode escolher não. Né? E aí, uma coisa, por exemplo, muito linda que eu vejo é que, por vir de uma igreja histórica, né, o Gustavo, ele trouxe mais essa coisa da disciplina, né, de valorizar disciplinas espirituais. E eu já vim com ele mais no... né? Assim, com essa coisa da liberdade no espírito, né? Isso também combina muito, assim, com as nossas personalidades. Então, com ele, eu aprendi muito a disciplina, por exemplo, da devocional, né? Vou deixar o Isaac contar. Como que seu pai nos inspira, filho? Então, meu pai faz Legal. 20 e poucos anos que ele todo dia, toda manhã, ele acorda de manhã ou de madrugada, de manhã. A primeira coisa que ele sempre faz no dia dele é preparar um chimarrão. E ele senta, ele tem um tempo e ele vai ter a devocional dele com Deus. Ele tem um caderno que ele anota, ele tem vários cadernos. Se a gente pegar um caderno assim dele, a gente consegue escrever uns 3 livros, assim, sério. É muito, muito profundo. E ele tem um momento com Deus toda manhã. E algumas vezes que ele não tem, tipo, agora ele já sente até falta, porque quando ele não tem, ele fala com a gente que ele já fica mais suscetível, né, a tentações, a ira, e ele fica com o espírito mais inquieto quando ele não faz. E tudo que ele prega, ele vive, né, meu pai? Que não existe nada que ele prega, assim, que é só para um certo grupo de pessoas, assim, mas tudo que ele fala,
que as pessoas têm que fazer. Ele é um exemplo, né, de tudo aquilo que ele prega. É bonito ver você falando isso, né? A gente que tem filho pequeno ainda, fala, o meu sonho é que um dia meus filhos falem isso da gente, né? Eles falam, olha, meus pais... Meu pai, então, pra mim, é minha maior inspiração, assim, aqui na Terra, de um homem de Deus, assim, de uma referência pra mim, essa busca dele diária de santidade, essa busca diária de ficar mais parecido com Jesus, sabe? Então, eu gosto de brincar com o papai, que eu falo com ele, assim, que pra mim, aqui na Terra, eu acho que é a pessoa mais parecida com Jesus, assim, aqui na Terra. Só que você não é a única pessoa que fala isso dele. Então, né? Tem duas pessoas que falam Não, assim, todas as equipes ministeriais com quem o Gustavo trabalhou, desde quando ele era seminarista, pastor de jovens, e todos os papéis que ele desenvolveu na igreja, todo mundo continua, sabe, apaixonado por ele. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Então, assim, eu acho que esses costumes que mesclamos, né, também da liberdade no espírito. Por exemplo, nas devocionais dele, foi ele quem descobriu uma trilha sonora, né, de álbuns chamado Soaking. O Soaking Music é uma música de adoração espontânea. Que inspirou. Ele falou, você tem que fazer isso. Que a gente sempre foi muito conhecido pelos espontâneos entre as músicas. E eu falei, sério, amor? E por anos a gente consumiu essa música, né? De alguns ministérios americanos. Até que eu criei coragem. Eu falei assim, eu vou dar esse mergulho. E até a capa, a arte dos nossos primeiros imersão é exatamente esse mergulho. Porque você tem que se lançar. Então, eu me enchia da palavra, né? A gente memoriza muitos textos e alimenta muita palavra e vai pra gravação sem saber o que vai acontecer. Nem eu, nem os músicos. E realmente, assim, o Gustavo, né, também tem toda essa liberdade no espírito, né? Os dons do espírito. E então, eu acredito, assim, que a gente tem feito o melhor que a gente entende, né? Ninguém é dono da verdade absoluta, mas tudo que o Senhor nos mostrou, nos apresentou ao longo da vida, a gente tem tentado ser bom mordomo, né? Escolher a boa parte e reproduzir isso dentro da nossa casa e no nosso ministério. Mas eu quero te deixar bem tranquila, tá? Porque às vezes eu encontro alguns pais assim, ai, como que eu faço para ter filho como Isaac, para ter filho como Benjamim, criar meus filhos? Eu falo assim, olha, sejam vocês tementes ao Senhor, né? Porque a fruta não vai cair longe do pé. Né? E é bem diferente quando os pais levam os filhos para aprender sobre Jesus na igreja. Porque a igreja tem que começar, em casa, né? É na família. O nosso culto coletivo, o nosso culto público, ele é só um reflexo, né? Do nosso dia a dia. Então, se os pais são tementes ao Senhor, não tem erro. Não tem erro, nem tem risco. Amém. Sabe? Porque você vai estar ali perto, não é só pregando. Eu acho que... Eu ainda estou na pergunta do Michel. Outro costume da nossa casa é conversa. Tempo de mesa. A gente conversa muito. Muito, igual a família dela. Lá em casa, assim, uma outra coisa que a gente adaptou também, como a mãe falou, da família Bessa também, tanto quanto a da Valadão também, é esse tempo de mesa, que é essencial para toda a família. Que a gente, tipo... Você falou uma coisa? Por exemplo, na família do Gustavo eu assustei. Porque ainda namorando, né, a gente ia lá para os almoços de sábado, eu cutucava ele assim embaixo da mesa. Não acredito que você tá falando isso, mas ele já tem o costume de falar tudo. Que é um lugar seguro. Você pode falar de qualquer coisa com as pessoas, você pode abrir o seu coração. Não tem resolver segredos. Conflitos, acertar coisas. E já na minha família, a gente é bem mais polida, assim, sabe? Então, é claro, tudo com muito respeito, mas a gente escolheu, sabe, trazer esse equilíbrio. E lá em casa a gente conversa tudo. Intimidade. E principalmente que os meninos são rapazes agora, né, homenzinhos. Tem hora que eu falo assim, ok, mamãe vai sair da mesa. Eles falam de tudo mesmo. Demais. É legal demais. Legal demais. Falar sobre as tentações, falar como ele venceu as tentações quando ele era um adolescente, papai também quando ele era um O jovem. testemunho dele é radical, pô. Radical. Legal. Aí a gente conversa sobre tudo, assim, com o papai. Com a mãe nem tanto, tudo, né? Porque a gente É muito homem na casa, né? muito homem em casa, muita testosterona. A gente conversa, assim, muito em casa, muito em casa. Por exemplo, a nossa disciplina agora, assim, a gente já não é disciplinado mais, assim. Ah, né? tá, de correção. De correção, Correção. assim, quer dizer. O papai, ele leva a gente pro escritório dele, né? A gente conversa, e a gente tem uma conversa. E aquilo é muito importante pra gente, porque ele consegue transferir a sabedoria dele, assim, pra gente. Falar assim, filho, isso aqui tá errado.
isso que tá certo. Quando eu e meu irmão, a gente briga, a gente não deixa isso não resolvido, né? O papai conversa com a gente fala assim, Isaac, você fez isso aqui, tá errado, você tem que pedir perdão. O Benjamin, você fez isso, tem que ir lá e pedir perdão, a gente tem que reconciliar um com o outro. Por causa que uma das coisas mais importantes também da família é a gente manter esse vínculo de amizade entre os irmãos. Por causa que quando a gente cresce, uma das coisas mais importantes é a família, né? Essa conexão familiar. Então a gente... É tão raro, tão difícil. E esse é um legado maravilhoso do meu esposo. Meu sogro e o tio Raul, eles foram sócios 40 anos. Nossa. E nunca brigaram. Não que eles nunca se desentenderam, mas eles nunca não venceram alguma desavença. Então é uma coisa que desde pequenininhos os meninos aprendem. Acho que isso a família tem que ensinar. Mano, até do jeito assim, perdão. a gente errava, a gente fazia uma coisa, Verdade. e o papai e mamãe botavam a gente ficar abraçado, assim, 2 minutos abraçado, assim. Castigo Os também caras rola bravos em assim, casa. assim, a Um gente abraço de 10 abraçado. segundos. Mano, horrível. Até eles começarem a rir, né? Ou assim, Era a coisa eles mais botavam a gente, fofa e ainda. botava a gente assim, ó, você tava aqui. Aí você vai ficar olhando Ai, no olho do outro até a primeira pessoa rir. Então a gente ficava assim, ficava olhando. com raiva, tava com raiva um do outro, né? Até o outro rir. Aí, tipo, não tinha jeito, né? Não tinha jeito. Aí resolveu na Eu hora. fiz a Nina escrever 30 vezes, Beni, amo você. É engraçado, ela brava, assim, já escrevi, Beni, amo você. E aí a Beni também, Nina, amo você. Mas ensina desde pequena essa parceria, né? Mas isso da mesa que vocês falaram é tão importante, né? Uma coisa que a pandemia trouxe de volta. Eu tinha uma vida muito corrida. E eu falei, nossa, eu comecei a ler os livros da Debbie Titus. Ela até conta uma história dela, que eu achei muito, muito bonita na adolescência, né? Você tá nessa fase, Isaac. E que chegou, na época, todo o time lá, onde ela era líder de torcida, uma coisa assim, todos foram convidados para um programa de televisão. E ela queria ir dançar com as amigas e fazer o que todo mundo fazia. E os pais não permitiram. E ela ficou muito brava e aquilo criou uma revolta no coração dela. E aí ela começou a se afastar um pouquinho e a criar pensamentos de, vou começar a ser rebelde. E aí é muito interessante, porque ela fala que um dia ela combina com os amigos que se a luz do quarto estivesse acesa, uma coisa assim, ela ia pular da janela e ia pra festa com eles. E na hora que ela ia jantar, todos os pais iam dormir, ela iria fazer isso. Tá? Não dá ideia, não, gente. A Debbie Titus. Com todos os Titus. detalhes da Olha lá. gravação da David. Isaac, pelo amor de Deus, você já é crente. Já passou essa fase, Isaac, já passou. Senão eu vou te mandar aqui. E aí, o legal é que daí ela vai jantar com os pais, com tudo isso em mente. Só que quando ela chega na mesa, a mesa tá arrumada, e aí os pais começam a conversar, e a irmã ou o irmão, não lembro, conta uma história, uma coisa do dia, quando ela sente esse ambiente gostoso que ela tinha com os pais, ela começa a falar, cara, eu não posso fazer isso, eu não quero perder isso. Se eu sair com os meus amigos essa noite, e meus pais descobrirem, como é que eu vou sentar na mesa com eles no dia seguinte? Como é que eu vou sentar, vou olhar pra eles e eu já vou perder esse costume, esse ambiente gostoso da família, né? E eu acho que isso nos fortalece a pensar que nossos filhos vão ficar firmes. Eu falo sempre, eu quero que o Ben e a Nina amem estar em casa. Eu quero que eles se sintam assim, nossa, que alegria, que demais, como eu sou feliz aqui dentro. Eu mesmo, com meus pais não eram cristãos, eu amava estar com eles. E isso me ajudou em muitas coisas, eu não ter tomado atitudes erradas, né? Porque... A gente também gosta de sair pra rolê também, né? Aqueles rolês que você volta pra casa, assim, às 3 da manhã. Não, bom, já vamos abrir um parênteses. Bota na mesa. Vamos explicar isso. Só deixa ele sair com a galera da igreja e com os pais. Com os pais. Aqui tem aqueles tios que vão em todos os passeios. Mano, os tios vão pro rolê, os tios mais legais. Não vai, É necessário, não é? Não é necessário esse importante, claro. Ministério de sair em altas horas com os adolescentes. Fiscal de saída. Fiscal de saída. A gente ainda tá no buffet infantil, né? A gente tá no buffet infantil. É necessário. Eu não sei como é que vai ser essa fase de adolescente. Deve ser Não, difícil. eu lembro da minha mãe. Minha mãe ia pro hambúrguer com a gente. Agora, eu e Gustavo, a gente é mais caseiro mesmo. Mas tem aquela galera
da nossa idade da igreja que Nossa, continua da hora demais. pilhada. Eles gostam de ir no Nossa. cinema com os meninos. Eles Maravilhoso. são os tios dos acampamentos Que legal. também. É necessário esse acompanhamento. É para que eles se importante a gente divirtam. ter, exatamente. É. E em Acho que família pegar as também. coisas na gente. O futebol virou um tempo pra gente. O Beni ama futebol. É Na verdade, o meu sogro é argentino. Você tem que orar por mim. Mas a Copa do Mundo é uma crise lá, hein, cara. Quando eu comecei a namorar com ela, eu cheguei e tava tendo o jogo do Brasil e Portugal. Tava no comecinho do namoro. E o Brasil ganhou de virada. Foi 4-2 e eu dei um pulo e quebrei o sofá do meu sogro. Se ele me aceitou, né? Ele passou na prova. Porque, olha, o brasileiro no jogo do Brasil quebrar o sofá da minha casa. Mas a gente tem esses momentos do futebol, assim, eu também gosto. E é um tempo de torcer lá pelo time, estar junto. Mas uma coisa que eu acho legal que ela trouxe, né? Além desse negócio de estar junto, a Sil trouxe muitos costumes novos, assim. Então ela inventou a taça da honra lá. Aí tem... Que é assim, inspirada nela. É que essa Eu não sabia que era a inspiração. Mas aí tem que honrar a pessoa num dia importante, aí todo mundo elogia. Né, tem o costume tem lá o pote da gratidão, e daí ela faz a gente... Você tem também. As crianças gostam de ler no final do ano. E a gente tem o dia de ação de graças, né? Que a gente aculturou isso também para nossa família. Então, o potinho da gratidão. Potinho da gratidão. Tem essas coisas. E é engraçado que a gente vai vendo. Eu comecei a ver eu repetindo algumas coisas lá de casa. Quando a gente ia tomar a decisão, chamava em volta da cama. Meu pai dava a Bíblia, assim, às vezes pra gente. Eu abre aí, Deus vai falar com você. Mas tá muito bate-costado, né? E a gente fez esses dias, né? A gente tava numa decisão de comprar um carro ou não. E A gente estava em São Paulo, Em São não Paulo. tava em Curitiba. Na verdade, foi Agostinho, gente. Muito antes de Batista ou Pentecostal. tá vendo, Agostinho? Foi Santo Agostinho quem abriu a Bíblia e tá escrito, né? Então, por ele. Eu sei que chegou o costume lá. E aí a gente tava querendo comprar um carro, a gente tava em São Paulo. E aí eu dei a Bíblia, falei, vou fazer igual o pai fazia comigo. Ele, vamos morar junto aqui, expliquei pra ele e ele abriu. E caiu o texto que dizia assim, não levem nada desta terra. E aí ficou tão forte que a gente não teve coragem de comprar o carro. Isso é uma marca, assim, né, da gente orando junto, Deus falando com ele também, né? Ele sabe que Deus falou com ele. Então, esses costumes, eles vão passando para frente e vão também se tornando um legado, né? Esses memoriais, esses costumes, essas conversas que você falou, o jeito de fazer as coisas, a gente nem percebe, mas a gente repete. Sim. É verdade. O jeito de pôr a mesa, o jeito de fazer a comida, a gente vai usando os ingredientes e fazendo as coisas da mesma forma e é um legado, né, de Deus. E sabe também, Michel, eu creio que para a maioria das famílias evangélicas, né, religiosas, às vezes a gente erra muito de sermos muito restritos com os nossos filhos. Né? Eu acho que muitos desviados, eles escorreram pelos dedos dos pais, de tanto serem exprimidos, sabe? Não pode, sabe? Então, ao invés da gente espremer os filhos, sabe? Vamos criar esse ambiente de aconchego que eles não vão querer escapar, né? Então, por que não sentar, assistir um filme junto, discutir, não pode. Eu lembro, por exemplo, eu tinha tanto receio. Ai, mas esses demônios nesses filmes, não sei o quê. E aí, eu falei... Peraí. Aí, agora vai. Vamos explicar. Era assim lá em casa. Quero imagens que o Bandante já Eu viu. tenho uma idade. A gente não podia assistir Power Rangers, Bob Esponja. Pokémon. Não, Pokémon também não. Pokémon nunca podemos assistir. Monstro de bolso. Mamãe falou, a minha mãe pesquisou no japonês, no chinês lá, falou, se chama demônio de bolso. O quê? Exato, eu acho que a gente tem que ter o quê? Harry Potter, nunca vimos Harry Potter. Vamos conversar, por que não? Não é só um não pode. Cara, foi uma batalha espiritual que a gente venceu lá em casa pra gente assistir Star Wars. Não, deixa eu contar uma coisa tão linda que você falou ainda criança. Aí eu falei, não quero assistir Star Wars, esse tanto de extraterrestre aí. Esse demônio, foi uma batalha espiritual. Não, olha o que esse menino... ele chegou pra mim e falou assim, mamãe... Sabe por que eu posso assistir Star Wars? Eu não lembro a idade, não sei se é entre 7 e 9 anos, tipo assim. Porque eles não são demônios, mamãe. Eles são extraterrestres. E extraterrestres não existem. Eles são uma ficção.
E demônios existem, eles são reais. Então, mamãe, fica tranquila. Você ficou ali maquinando intelectual. Ele falou, fica tranquila, porque o Star Wars não é demônio, é uma ficção científica, eles são extraterrestres. Ele montou uma E tese. extraterrestres não existem, 7 e anos de demônios idade, 7 anos de idade, existem. redigiu uma tese pra convencer a mãe a poder assistir Star Wars. Sabe aquele Eu joguinho? nunca- Plantas vs Zumbis também? De iPad? Ah. Também. Por causa que é zumbi. Aquelas plantinhas que ficam matando zumbizinhos assim. Não, então, assim, eu só quero dizer isso, sabe? A conversa é importante. Então vamos sentar e assistir junto. Agora me fala, o que você discerniu, filho desse... Que sentimento você teve O que você vai levar ao pra assistir você? isso? Ou um livro, esses livros que vocês estão lendo. O que você está sentindo ao ler esse livro? Jesus pode ler esse livro com você, filho? Jesus pode assistir esse filme com você? Porque depois eles vão crescendo, você não vê tudo com eles, né? Então, assim, é ensinar realmente no caminho de uma forma leve, E né? tem as fases, né? Tem Tem as idades fases. que é a obediência que precisa ser ensinada, né? Sim. E depois existe uma liberdade que a criança vai tendo, adolescente. Não dá pra você também ficar o tempo todo mandando tudo vai chegar uma hora que ele vai ter que tomar as próprias decisões e vai ter que saber E sozinho também tem uma hora que pode e o que não pode. essa liberdade que a gente vai dando, às vezes, eu falo, Isaac, ó, às vezes eu acho que eu te criei muito solto, filho. Porque se você quiser conversar como você conversa aqui em casa com uma professora na escola, ela vai te prejudicar na Cara, já sua nota. aconteceu lá na escola assim. Então você tem que ter calma, filho. Não é todo ambiente que você vai falar com um chefe, com um patrão, com uma autoridade, como o papai e a mamãe te deram liberdade de conversar aqui, né? Mas ele conhece esse ambiente de conversa. De liberdade. E também tem outros momentos que a gente fala, filho, é não. Isso. E nesse momento você só tem que confiar em quem E o papai e a mamãe são. E não dá pra te explicar. Entendeu? Então acho que a gente tem que tomar muito cuidado também pra não ficar só, sabe, espremendo, porque senão escorre pelos dedos. Sim. E não Eu soltar queria muito falar- também não, né? Porque senão voa. Não. Eu, inclusive, tenho umas falas assim que eu achei interessantes. Filhos, não, se você curte os filhos, se aquele pai legal, aquela maneira, você curte os filhos, você cria seus netos. Mas se você cria seus filhos, você curte os seus netos. Muito bom. Entende? Boa. Né? Vocês têm um histórico tão diferente, né? Da conversão de você já adolescente, né? Mas vocês falaram que vocês foram criados pelos seus avós, né? E hoje vocês estão criando seus filhos, gente! Isso mesmo. E vocês vão curtir os seus netos. A gente constrói um legado, né? Quando a gente desce a casa, os nossos pais... A história da nossa casa, né? Os nossos pais se separam. Os meus pais se separam quando eu tinha 3 anos de idade. Oh, Jesus. Meus E 5. vocês tinham 5 anos. Então a gente teve dificuldade de ter essas referências. Que a gente tá falando aqui, né? De histórias tão bonitas É aqui. importante o pessoal ouvir. claro, Uma claro. história de redenção tão maravilhosa. Né? E eu lembro que os meus pais ficaram casados por 5 anos. E os seus pais por Eu acho que 7. 7 ou 8. E nós vamos fazer semana que vem 11 anos de casado. Então... Um brinde com suco de Então, assim, nós estamos casados há mais tempo que os nossos pais tiveram e isso não vai ser sobre a nossa casa. Os nossos filhos vão crescer com os pais ali. E a gente constrói as nossas tradições de família. Né? A Bia, lá em casa, esse ano, ela já foi fazer 5 anos. E ela queria ter uma festa chique. E é que ela faz em novembro. Então todas as amiguinhas da escola fizeram. Todas tinham né, feito aquele que convida a sala inteira. sabe? Assim, a Bia não faz em setembro, né? E a Bia em novembro. Então foi chegando, a gente falava assim, meu Deus, Todas que as ficam convidando a gente vai ter que fazer pra todo mundo. Não, e festa de criança no Brasil, gente, é outro Você não tem noção. Brasil, Isaac, você não sabe o que é. Uma saudade que eu tenho. E aí ela falava assim, não, eu quero a festa chique e tudo Ela mais. falou que era uma festa chique num buffet. Num buffet. Nossa. E aí a gente, filha, a gente não sei e tal. Conversamos com um buffet de um irmão aqui da igreja, muito querido. Pra gente saber, né? Pelo menos o valor ia falar, não tem como e tal. Dela, mas papai, a gente não ora todo dia? A gente vai orar por isso. Que linda. E aí, eu dá aquela respirada, assim. E aí, na hora, eu lembro que a gente pensou assim, ai, meu Deus do céu. Vamos tipo, mudar um pouquinho a oração, né? Sabe aquela oração que você passa pela tangente? Fala assim, Senhor, que as festas dela sejam muito legal. Todos os amigos venham. Não importa, Não importa como onde seja, vai ser seja. ótimo. Vai ser ótimo, a gente vai se divertir. E ela parava e falou assim, papai, o buffet.
Pai, o buffet. Mas é sério, toda noite ela Toda falava, noite. não esquece do buffet. O buffet. E ela interrompia a oração, o buffet. Ela, Gente, que buffet. menina de fé, olha. E ela falava, não, a gente tá orando, porque a gente ora e tal. E ela começou a convidar as pessoas pra festa dela. Então ela chegava e falava assim, tudo bom, eu vou fazer 5 anos e tal, pras tias, né? Fala assim, e vai ser num buffet pessoal e da tal. nossa célula, assim, que vai ser num buffet, Vai tá? ser no buffet, minha mãe passa pra você as coisas, 4 aninhos. E aí chegou uma irmã, vai ter a festa dela, quando que é? Daí a gente ainda não sabe, né? Mas ela falou que ia ser num buffet e tal, daí a gente, então... Não sabemos. Não olha que- sabemos e tal. E aí nessa né, A gente foi nessa ministrar história, num retiro. foi né? ministrar no retiro, então uma irmã ficou sabendo, e aí se uniu com outros irmãos, Deu e uma cartinha. escreveram uma Chamou carta a pra gente. ela, assim. Ai, já tô emocionando aqui. E aí E ela... ela escreveu na cartinha assim, Bia, né, Deus ouviu a sua oração e respondeu o seu sonho, você vai ter a sua festa no buffet. Cara, ela não sabia o que fazer, né? A gente começou a chorar, ela pegava a cartinha e falava... Ela falava assim, Deus ouviu minha oração, Deus ouviu minha oração. Ela falou, vou dormir abraçadinha na cartinha. Ela falava assim, Deus ouviu minha oração. Cara, foi assim, eu lembro que a gente falou, meu Deus, a gente sentiu o menor dos menores, falou, Deus, que fé nossa, né? E aí o que a gente olhava pra ela, falava que ela sentia uma fé ingênua, no final das contas era uma fé gigante. E a gente viu que isso era ela tem um privilégio que talvez a gente não teve, de a gente conseguir plantar um pouquinho de fé no coração dela, sabe? E assim, até hoje, quando ela fica doente, ela fala, papai, ora por mim. Amém. E ela não pede remédio, ela pede oração, né? Ela fala assim, eu tô enjoada, papai. Para o carro e vamos orar. Gente, imagina o que Deus vai fazer. Já está fazendo dessa menina. No dia do aniversário ainda super abundou, que daí a gente nem sabia disso. Foi surpresa até pra gente contratar uma princesa, sabe? Pra ir cantar da coroa. Assim. Então foi tudo tipo, ela ficou toda assim, né? Então Deus ensinou a gente com a fé dela. Mas deixa eu fazer uma pergunta pra vocês aqui. Vocês são pais, né? Agora pros 3 aqui. Vocês leram livros? O que os instruiu aí? Como vocês, né? Nós somos pais há menos tempo que vocês, então nos ajude. Boa, amo essa pergunta. Eu quero recomendar aqui um livro que mudou assim, a nossa visão de educar os nossos filhos, que é Educando Meninos. Tá. E tem o Educando Meninas. Tá. Então você que lê os dois. Eu só li o Educando Meninos, né? Tá. E é de um ministério cristão maravilhoso, Ministério para a Família, Focus on the Family. Tá. E são, assim, conselhos tão específicos, né? Porque os gêneros, Deus criou o homem e a mulher diferentes desde o nascimento. Tá no DNA, gente. Né? E, inclusive, por exemplo, a Toys R Us, que era uma das maiores redes de lojas de brinquedos dos Estados Unidos, pensa num supermercado enorme só de brinquedo. Aí eles entraram com essas ideologias aí de que põe a menina pra brincar de carrinho, por que menina tem que ser um mundo rosa? Por que o menino não pode brincar de boneca, né? E aí eles misturaram, não tinha mais setorização. E as vendas diminuíram drasticamente. Ela faliu. Mas só que antes dela falir, né, eles fizeram um experimento e eles voltaram a setorizar o mundo das meninas, o mundo das princesas, da casinha, das bonecas, né, da cozinha e dos sonhos, e até se for mesmo a Barbie empresária que for, mas ela é cor-de-rosa, né, gente? Sim. E ela tem batom, e ela tem glitter, né? Até uma professora de futebol, Barbie. A feminilidade está presente. Está presente, né? E o mundo masculino, aquele mundo azul, de carrinho, de ferramentas. E as vendas realmente mostraram que essa diferença entre os meninos e as meninas foi algo realmente que Deus colocou na natureza humana, né? E então esses livros, eles trouxeram assim, sabe, muito claramente conselhos para nós, no nosso caso, pais de meninos. E um dos conselhos mais fortes que eu li nesse livro era como que eu, como mãe, precisava levantar a figura do meu marido, a figura do pai deles aos olhos dos meus filhos. E isso depois veio, né, ressoar com tudo que eu aprendi com a Dev, né, que o melhor presente que eu posso dar para os meus filhos é o pai deles. Né? Então, mesmo uma mãe que talvez não tenha um pai bom para os filhos, se ela puder filtrar ao máximo, sabe? Até os 18 anos, a psicologia mostra que nós devemos poupar os nossos filhos
Porque eles não têm ainda a habilidade emocional de processar algumas coisas que serão traumas que eles vão carregar pelo resto da vida. Então, outro dia eu conversei com uma irmã, ela já deu esse testemunho publicamente, como que só depois que ela já tinha 20 e poucos anos é que a mãe contou dos adultérios do pai. Então, durante toda a infância, adolescência, o início ali daquela vida jovem, ela não sabia. O pai continuou sendo aquele herói, sabe? Então, não quer dizer que a gente vai mentir, mas eu tenho certeza que tem alguma coisa boa nesse homem pra essa mãe falar pros filhos. Você estava falando, desculpa, eu vou só dar um ponto aqui que eu acho que também é muito importante de lembrar, é que da gente construir, né, a figura paterna, mas eu acho que eu vejo também, às vezes, na igreja, famílias da igreja que acabam criticando muito a igreja dentro de casa, pros filhos. E aí começa, às vezes tá em algum cargo de liderança, algum pastor aí, e você traz pra casa, não, porque a igreja fez isso, o pastor e tudo mais, e você vai tirando uma autoridade e depois você vai ver os teus filhos criticando a igreja, saindo da igreja. Não admirando um pastor, não querendo se submeter a nenhuma liderança. Exato, eu só queria compor porque a gente vê isso também. E depois fala, mas meu filho tá desviado. Claro, você bateu na igreja a vida inteira. Por que ele vai querer estar lá, né? A gente já falou sobre isso, né, pastor? Sim. Desculpa, eu sei que você tá falando de um caso específico, mesmo, mas acho porque que... a figura da autoridade espiritual do pastor parece muito, né, com a figura do pai dentro de casa. Sim. E assim também o respeito vai ser aos professores, aos governantes, né? Enfim, né, eu acredito que para educar os meus filhos, esse conselho, né, de como eu deveria edificar o meu casamento e o meu esposo, eles mudaram muito a minha visão. Eu queria tanto ser mãe. O pessoal fala sempre com o Isaac, quando Isaac, eu orei pra você nascer. Eu orei pra você nascer, né? Também. Né? Então, minha vida era ser mãe. Aí a gente fica assim, realizei meu sonho, marido, tchau, né? Só que não. O primeiro conselho pra você deixar melhor para os seus filhos cuide do seu casamento. E edifique o seu esposo para que ele seja o melhor homem que ele pode ser para você e para os seus filhos, né? E aí tem as dicas, por exemplo, no caso dos meninos, né? Essas brincadeiras, não é agressivas, mas... Isso. E para as meninas também, né? Os conselhos no Educando Meninas falam como que a mãe é o primeiro espelho daquela menina. Então, a autoestima da mãe vai refletir na autoestima da menina. Então, geralmente, a gente que se acha feia é porque via a nossa mãe no espelho se achando feia. Se a nossa mãe não se gostava, geralmente a menina não vai se gostar. Né? Porque o cachorrinho late como um cão grande latia. Então, a gente tem que pegar esses conselhos mesmo de livros, educando filhos, para a gente poder, sabe, na prática... aprender aquilo que talvez nossos pais não souberam passar pra gente. E aí eu deixo essa dica. Todas as ferramentas que a gente hoje tem em dia hoje, tem tanta coisa boa. Eles iam só imitando o modelo que eles tinham tido em casa. Hoje a gente tem a possibilidade de ler, Nossa, tem tantas coisas, né? E claro, a Bíblia sempre como principal, porque também hoje em dia é fácil. Eu vejo muitas mães novas, assim, consumindo conteúdo de influenciadora... E olha tudo e fica perdida com tantas opções. Aquilo que funcionava para uma, a outra vai chegar e vai falar, não funciona. Então, cuidado. Às vezes também o excesso de modelos deixa a mãe, a mulher desorientada, né? E principalmente se são modelos com padrão bíblico, né? Claro. Então, assim, não é só sair consumindo tudo que vem, né? Tem que passar pelo filtro da palavra de Deus sempre. Até a gente foi na escola das crianças, estavam falando sobre como são diferentes os dois, o Benício e a Nina, e falando algumas coisas específicas da personalidade da Nina, e eu querendo entender melhor, assim, né, a cabeça da menina, e o que mais, que outro livro que eu posso ler? Falei alguma coisa pra acordar dela. A Bíblia. É verdade, a Bíblia fala sobre orgulho, sobre arrogância, sobre liderança, sobre humildade, a Bíblia fala tudo. Né? Não existe Espírito Santo Júnior, que as pessoas falam, é o mesmo que trata os filhos também, né? Então, que a gente possa sempre estar bem alimentado da palavra de Deus, que aí vai ser bem mais fácil você discernir. E tem momentos, né? Eu acho que você deve ter passado por isso, Ana, que não tem livro que explique, não tem conselho. Naquela hora você fala assim, Deus, o que eu falo agora? É o Espírito Santo que tem que te ajudar. Então, se a mãe não tá numa intimidade com Deus, é muito mais difícil criar. Tem coisas que não vai ter lógica, né? Sou casada com um homem de Deus que às vezes fala assim, nossa, eu tenho que fazer isso
com o Benício. Tá bom. Se o Espírito Santo mandou. Então, às vezes, não vai estar escrito num livro. Mas naquela hora, você tem que ter discernimento espiritual que Deus está te dando uma oportunidade de ministrar na vida do teu filho. É verdade. Você tem, Isaac, uma lembrança, assim, eu tenho um filho 10 anos mais novo que você. Qual é a tua lembrança, assim, mais que você se lembra, você pequenininho, que você falou, poxa, eu entendi o que a minha mãe tá me ensinando, o que meu pai tá me ensinando. Como então, é que era isso? Quando eu era pequeno, eu não entendia muito, né? Só que agora, assim, nessa minha idade agora, que eu tô começando a entender o porquê que as vezes que eles me corrigiam lá atrás, quando eu era menor, quando eu era mais novo, né? Eu tinha a idade do seu filho. E naquela época eu não entendia muito bem, assim, as correções que eles me davam. Claro que eu sabia o que era certo e errado, por causa que em casa, papai e mamãe deixavam bem claro, assim, tipo, você pode fazer isso, assim, isso aqui é certo, assim, tá na Bíblia, você pode fazer isso aqui não tá na Bíblia, isso aqui fala na Bíblia que é pecado. Então você não pode fazer isso. E tinha outras vezes, assim, que eu não entendia o porquê que eles me corrigiam, só que mesmo assim eu obedecia por causa que eles eram meus pais e eu sabia que o que eles tinham pra mim era o melhor. Só que agora eu tô colhendo os frutos daquela obediência e daquela correção e isso meio que moldou, tipo, o meu caráter, que eu sou, de quem eu sou hoje, e aquilo me ajudou a ser quem eu realmente sou hoje por causa daquelas correções lá atrás que eu não entendia. Então aquilo agora gerou, né, tipo, como Por cara, exemplo, o sueco dar um pregou exemplo? ontem. Ele falou, né, das sementes que estavam no chão. Papai e mamãe plantaram aquelas sementes e na minha obediência, aquelas sementes foram regadas e as flores nasceram e agora eu tô colhendo os frutos daquelas sementes que o papai e mamãe plantaram naquele solo que estava sendo formado ainda naquela época. Que legal. Um exemplo disso aí, por exemplo, é as amizades. Verdade. Mesmo ainda na infância, quando começou assim, a entrar no ensino médio, alguns amiguinhos até da igreja, a gente via que não eram boa companhia para ele. Não podia dormir na casa de todo mundo, só podia dormir na casa tipo, de primos, ou de familiares, ou da família dos Abucate, tipo, amigos que são praticamente família pra gente. Então, eram poucos, assim, que a gente podia conviver intensamente. E às vezes assim, são nãos que ele não entendia, mas vamos obedecer. E aí depois, já entrando na adolescência, né, ele teve um período, assim, que foi bem desafiador para nós. Porque o bom quando você tem uma intencionalidade em prestar atenção nos seus filhos, né, aproveitar as oportunidades, né, de como ensinar, né. Gente, eu aproveitei todas as oportunidades. Eu ia no zoológico, tá vendo, filho? Olha, girafa, macho, todas as oportunidades. Você aproveita todas as oportunidades, né? Pra colocar os princípios, né? De tudo na vida, né? Então você tem que ter tempo, né? Não é só tempo de qualidade, não é qualidade em tempo, né? Porque é do nada que surgem as oportunidades, né? E outra dica também, já fechei, abri outro parênteses aqui, dizem, os estudos mostram que o momento mais crítico que nós deveríamos prestar atenção nos nossos filhos é na volta da escola. Então, o privilégio de poder buscar um filho na escola, sabe? Se você pode, ajusta a sua agenda, seu trabalho, para você prestar atenção como ele volta da escola. E aí eu comecei a perceber, eu e o Gustavo, né? A Bíblia fala muitas vezes, né? O semblante já não lhe era mais favorável. Então, aquele semblante que nos resistia, ele começou assim a voltar resistente. Ele sempre foi um menino muito dócil, né? E o Benjamin também, um amor. E a gente percebeu que eram as influências da escola, mas aquela oração contínua, né? Batalha de oração, né? Mãe de joelho, filhos de pé, né? Então, resumindo uma longa história, né? Nós fizemos toda a renúncia necessária. Nós mudamos de bairro. Mudou de cidade. Lá nos Estados Unidos, os bairros são cidades. Mudou de cidade, mudou de condado. Mudou de escola, mudamos contrato de aluguel. Foi uma fase bem difícil mesmo. Os filhos são mais importantes do que qualquer coisa, né? E até gente da igreja, né? Eu me lembro, foi muito difícil. Né? Eu espero que vocês nunca precisem passar por isso. Mas eu e Gustavo marcamos uma reunião com um casal, né? Pais, e falamos, olha, nós queremos encontrar com vocês, mas não como pastores, mas como pais. Nós vamos conversar sobre a amizade dos nossos filhos. E aí nós explicamos que a gente era, assim, muito convívio e, olha, a partir de agora a gente entende que não é bom.
a gente conviver, nós não queremos... Porque ficava muito constrangedor, sabe? Você fica recebendo convite para ir, e de repente você não vai, você fica tentando responder como é que fala? Passivamente, um não passivo, né? Você não responde, mas é um não, e aquilo tava ficando muito, assim, difícil, e a gente teve uma conversa muito clara. E eles até perguntaram, é pra gente sair da igreja? A gente falou assim, não, vocês são bem-vindos, né? A igreja é para todos, mas Deus vai guiar vocês, porque na verdade eu sei que todos nós queremos que os nossos filhos tenham amigos na igreja, né? Se vocês forem guiados por Deus para desenvolverem amizades em outra igreja, nós vamos compreender, claro. E aí, assim, foi muito duro. Eu posso dizer, né, que eu perdi uma grande amizade por amor aos meus filhos. Quem mais sofreu nisso tudo fui eu. Porque... Eu também sofri muito. Sim, mas eu digo assim, a dimensão da amizade, né? Mas aí, o que acontece? Naquele momento foi difícil dele compreender, só que hoje ele vê os frutos. E Deus é tão maravilhoso que cuidou também daquela família, cuidou também daqueles filhos, inclusive um jovem tá no seminário. Olha que E eu me encontrei, e eu e a minha amiga, né, levou um tempo, assim, aquele luto da amizade, né, daquele distanciamento, foi bem duro para nós duas, mas a gente volta e meia mandando uma mensagem, uma para outra e tal. E aí nós voltamos um dia a fazer uma refeição juntas, e agora há pouco tempo ela veio me falar assim, olha, Ana, eu quero te dizer que vocês tomaram a decisão certa. A melhor coisa que vocês fizeram foi aquele afastamento. Olha só, que beleza. Por quê? Porque agora nós estamos vendo o quê? Fruto nos dois. Amém. Não, estamos falando de educação de filhos. Tá um papo jovem meio velho. Pois é. Bem, Budal. Tá um OneCast Family. Já sei, pastor Michel. Sabe o que é? É porque esses adolescentes agora vão entender a perspectiva do papai e da mamãe. Do papai e da mamãe. Eu acho que eu queria deixar 2 dicas também. Ótimo. Eu acho que a Sil acabou me empurrando para ler mais livros assim sobre educação de filhos, Família Guiada pela Fé, um livro interessante. Eu estou lendo agora Filhos Poderosos na Terra, bem legal. Mas um livro que eu li, na verdade eu estava pesquisando sobre o ministério infantil para a igreja, Geração do Reino. E eu gostei de algo que ela fala ali, que era a questão da intencionalidade. Você aproveitar momentos específicos, né, que surgem para ensinar valores. Ser intencional em falar das coisas de Deus, em recorrer ao Senhor, pedir primeiro para Deus. Até esses dias eu contei aqui no culto, a Nininha, era dia de jogo do Palmeiras e o Beni nervoso, eu sou palmeirense. E porque eu... De boa. Sumiu o controle lá de casa e aí não achava, e procura, todo mundo procurando, não achava. Aí eu e o Beni já meio nervoso, a Nina vem e para tudo, falou assim. Ela tem 5 anos. Vamos orar. Aí eu falei, filha, vamos orar pelo controle? Ela falou, sim, esses dias eu perdi meu cinto e eu orei para Deus e ele mostrou onde estava meu cinto. Tava no banheiro. Eu abri e tava na gaveta. Falei, então tá bom, filha, então vamos orar. Você ora? Oro. Ela orou assim, Papai do céu, nos mostra onde está o controle. Em nome de Jesus, amém. Aí o Ben perguntou para ela, e o que a gente faz agora? Aí ela falou, fica quietinho um pouquinho. Eu sei o que eu tô fazendo. Aqui tá, e você sabia que eu sou Deus. Aí foi legal, eu fiquei ali ouvindo, eu falei, Deus, mostra pra gente. E na hora eu senti assim no meu espírito, tá no colchão. E eu fui no meu quarto, e quando eu comecei a mexer, não, mas era no colchão dela. E aí eu fui pra lá, e puxei o cobertor em 5 segundos, 10 segundos, achei o controle. A gente tava procurando já há 20 minutos, e a Nina nos levou a procurar respostas em Deus. E eu fiquei feliz. Assim eu sempre falo para ela orar, né? Eu sempre vejo, não, pergunta primeiro para Deus, pergunta. E a gente se surpreende, né? A gente aprende com as crianças. Então, a intencionalidade, os momentos simples, fazer eles aprenderem, eles vão repetir, né? E outra dica, a gente trabalhar na gente. Porque o foco às vezes é só o filho, ou a filha,
mas a gente não se permite ser trabalhado por Deus enquanto pai, marido, esposa, mulher. Então, tem vários materiais. Eu estou lendo também um agora, que é o Guerreiros, é um material discipulado para homens, e vai falar a perspectiva dele como marido e como pai. E é tão legal você ser confrontado pela palavra. Né? Você vê que tem coisas que você está errando. E Deus mostrou para mim que eu estava falhando muito em ser o sacerdote do meu lar. Às vezes, como marido, você transfere muito para a esposa, ela que põe para dormir, para orar, ela que faz algumas coisas, assim, faz mais naturalmente, tem mais tempo com eles do que eu, mas é meu papel. E esse ano eu tomei uma série de medidas, né? A gente tem o versículo da semana todo mês, que a gente recita na mesa, eles já estão ficando, já tem 3 de cor lá, tá bom. Eu faço devocional porque Deus me incomodou, de que eu, como pai e marido, né, precisava melhorar. Então, acho que tem esses 2 focos, né? A intencionalidade e deixa Deus trabalhar em você, né? Agora, se você é filho, também, né? A gente peca como filho muitas vezes, como homem, Então, deixar a palavra de Deus e esses materiais que nos confrontam, eles são tão importantes para o nosso crescimento, né? Então vai atrás, eu falei de alguns aqui. Posso dar mais uma dica? Por favor. Tem um livro muito legal, escrito pelo Gustavo Bessa e a... Esse é bom. Boa. Gente, o livro é muito bom mesmo. Os capítulos todos falam sobre a felicidade em algum aspecto da nossa vida, né? Até sobre a felicidade e o trabalho, por exemplo. Você não quer ser feliz profissionalmente, a sua vocação, né? A felicidade e a sua vida com Deus. Mas tem um capítulo muito especial que é a felicidade e o casamento. Então, vou fazer um teste aqui com o Isaac. Vamos ver se ele já aprendeu, hein? Sério? Por quê? Porque esse livro... De novo? Ele não é só para quem é casado, para quem já está com a vida construída. Né? A felicidade e o casamento... Eu queria que todo adolescente lesse esse capítulo, pelo menos. Sabe? Porque ele é uma vacina para você não casar errado. Opa! Porque depois, né? Fecha o olho. Mas enquanto você tem que abrir o olho, escolher bem, é você saber o perfil, né, da sua companheira, que vai ser a sua auxiliadora, que vai ser seu encaixe perfeito. E a mulher também, né? Se deixar escolher por um homem que ela tem o perfil de completar. Né? Então, deixa eu perguntar e depois eu explico. Isaac, que tipo de mulher que você precisa? Rainha, águia ou elástica? Mulher elástica, mulher rainha ou mulher águia? Então, no livro você explica que a mulher, ela é 2, certo? Escolhe, mas o prioritário. Prioritário? Vai ser sempre uma combinação de perfis. Você precisa de uma mulher... Rainha. De uma mulher rainha. As meninas anotando. Esse momento, pega a dica. Pega aí. Agora eu quero ler o livro. As adolescentes... Comenta aqui embaixo. Comenta, eu sou rainha. Comenta aqui embaixo se você é rainha. Eu preciso de uma mulher rainha elástica. Isso, rainha elástica, mulher rainha elástica. É uma bailarina, ginástica. É tipo você. Eu casei, então vem. uma rainha Explica aí, mamãe. Explica aí, mamãe, o que é Deixa eu rainha elástica? explicar. É da Marvel? Rainha Elástica? Não? É da Marvel. Tá saindo daí. A Marvel vai fazer... Temos que ler o livro, gente. Será que eu explico, né? Deixa eu Não, explicar. explica. Tá, Tem que ler o livro. eu vou resumir, depois o livro vai ser o livro de cabeceira, gente. Porque você vai ter que voltar lá sempre pra saber como agir. Entendeu? Já que você é uma rainha, então é assim, assim, assim. Se você é casado como rainha, então é assim, assim, assim. Então você sempre volta ali como um manual. Mas resumindo, na prática, né? Um homem que tem o perfil comandante, ele precisa casar com uma mulher do perfil rainha. Porque o comandante, geralmente, ele vai, assim, liderar multidões. Tudo que ele constrói se torna muito grande, como um grande império. Né? Ele é quase um rei mesmo. Né? E ele se ele for espiritual, ele é um homem generoso, ele não é egoísta. Então, por exemplo, aqueles patrões que durante a pandemia continuaram pagando o salário, não demitiram ninguém. Autossacrifício pelo bem da comunidade, pelo bem maior. Mas se ele for um comandante egoísta,
Então, ele é carnal, crente ou não crente, tá? Então, as pessoas que mais sofrem são exatamente a sua família e as pessoas que trabalham com ele. Porque aí ele é aquele tipo de marido grosso, sabe? Que sabe, pode ser até violento. Então, assim, é o extremo do comandante carnal, né? Então, o comandante, quando ele é espiritual, gente, ele é uma grande bênção. E aí estão os governantes, estão os militares, né, que lideraram, né, as nações em grandes guerras para defender o seu país. Mas eles têm que ter, sabe, esse punho forte. Eles não são muito, assim, de mimimi, eles não são pastores no sentido de aconselhamento pastoral, vem cá, ovelhinha ferida. Eles vão realmente fazer a igreja crescer, se for pastor, se for um empresário, vai ser assim. Michel, Comandante. A rainha E é elástica, né? Bailarina. E o que eu vou saber agora se o Michel é rei, é comandante, hein? Deixa eu saber. Ele gosta de ser servido? Tipo, ele aprecia você? Gosta. Então, pra mulher ser uma rainha, ela tem que gostar de servir, ou ela tem que se adaptar e aprender a gostar. Mas já tem meninas aí que o sonho delas, gente, é fazer a massagem no pé do marido quando ele chegar em casa. Esse tipo de mulher, entendeu? Ela quer servir o marido. E quando o homem... A minha filha, ela ama fazer massagem. Ela falou, ontem fiz, mamãe me mostrou o creme. Ontem fiz massagem no Ontem eu papai. dei ela, quer que eu faça a Deus. massagem? Coisa mais linda, ela é. Isso mesmo. E se por acaso esse homem não chegasse, sabe, um líder muito reconhecido de um grande império, seja econômico ou na igreja, ministerial, alguma coisa assim, mas seja o que for, gente, o lar dele tem que ser o reino dele. E ele vai ser um cara feliz se a mulher dele for rainha do lar. E quando ele chega em casa, todo mundo para abraçar o papai é o centro ali. E entendeu? Aquela coisa de fazer a refeição que ele gosta. É tão simples ser feliz. É tão simples. tá cravado já. Pura aqui, gente, rainha. Deu certo aqui, né? É fácil ser feliz, gente. Qual que é o nome do livro, Ana? O Caminho da Felicidade. Olha. Então, ó, Pegou? trouxe, tá aqui na livraria. Tá aqui na livraria aqui. Eu quero um E a gente tá vendendo. Eu não sou rainha! Eu sou águia elástica. Pô, eu vou ter que ler o livro. Eu quero ver. Não dá pra eu dar a aula completa, falar dos outros perfis, mas resumindo, né? A rainha, então, ela vai se devotar mais em casa e a servir o marido. Se ela fizer isso, ela vai ser feliz, ele vai ser feliz, todo mundo vai ser feliz. Né? Elástica. E a elástica, ela segue o marido. E geralmente ele é um visionário. Então, o homem visionário, né, ele se arrisca, ele tá sempre fazendo os investimentos mais novos, os mais loucos. E ou eles vão ser muito ricos, porque vai dar certo, eles vão ser muito pobres. Mas a rainha elástica, ela tem que ter aquele sorrisão. Riqueza e pobreza. Isso mesmo, sabe? Lá, olha, eu tô contigo pro que der e vier. E o que importa não é pra onde a gente tá indo, é desfrutar essa jornada ao teu lado. Né? E o maior problema desse casamento nem é a esposa. Porque se ela casou com esse homem visionário, assim, meio maluquinho, de sonhos tão idealistas, né? Ele pode ser tanto um visionário social, eu vou mudar o mundo, né, com a causa da fome. Não, eu vou ser um cientista que vai inventar a vacina da próxima pandemia. Ele pode ser também, né, um missionário que larga tudo, eu vou ser missionário lá na Arábia Saudita para pregar o evangelho. Esse é um visionário. E ele precisa de uma mulher elástica. Irei contigo, né? Onde quer que fores. Então, assim, ela é feliz. O maior problema desse casamento é a sogra. Porque ela fala assim, o que você tá fazendo com a minha filha e com os meus netos? Como é que você leva os meus netinhos pra esse fim de mundo? Mas, geralmente, a mulher elástica, ela tá muito feliz. Né? E ela é esse lugar seguro do marido, sabe? De conselho. Ela ganhando a confiança dele, ela vai ser o GPS dele, ele precisa dela. E a gente tem histórias maravilhosas de casamentos muito felizes, sabe? Se ela for como a esposa do Thomas Edison, né, que tentou 999 vezes, só na 1000ª ele conseguiu inventar a lâmpada elétrica, ela vai entrar na história como a esposa do Thomas, né? Então, assim, a águia já é aquela mulher que voa alto. E para ser marido
de uma Ana Paula Valadão, só podia ser um Gustavo Abessa. Que não tem ciúme das grandes realizações da sua esposa. Na verdade, ele se realiza vendo que ela voa. Então, você tem aí as médicas, as pós-doctor, cientistas, né, em todas as áreas da sociedade. A mulher pode ser tudo que ela quiser, tudo que ela sonhar, se ela tiver um marido, que a gente chama de um marido estável. Então, o marido estável, ele serve, ele é aquele mais parecido com Jesus. Você vê o elogio do Gustavo? É o retrato do homem estável. Ele é aquele homem que é um bom conselheiro, ele é o servo de todos, ele não se sente humilhado jamais em lavar os pés dos discípulos. Então, ele é muito apreciado na comunidade, ele é um poço de sabedoria. O problema desse casal é que a mulher, ela é geralmente muito acelerada e se ela não honrar quem o marido dela é, ela começa a se achar até mais espiritual do que ele. Porque ele é esse firmado ali na rocha, né? E ela é aquele vento, né? Agitado, um vento impetuoso. Então, essa combinação das duas coisas faz com que esse casal se realize mutuamente e espiritualmente falando também, né? Esse tipo de mulher, ela corre o risco, né, de ser oprimida por Jezabel. E o espírito de Jezabel na Bíblia não só uma figura que aparece ali no livro de Reis, né? Mas reaparece em Apocalipse, então dá o nome a um espírito que tem a tendência de operar tanto em homens quanto mulheres, mas manipulando pessoas, né? Com uma liderança muito forte, que não admira o outro, que às vezes é mais lento, mas ele não é lento por fraqueza, ele é mais precavido, mais sábio, mais prudente, né? E a gente vê muitos casamentos sendo arruinados pelo espírito de Jezabel, com mulheres que até se julgam, né, melhores do que os seus maridos. E aí, quando essa mulher, ela freia e ela começa a valorizar o marido, ela levanta ele tão alto que ela consegue voar debaixo da liderança dele e não oprimindo esse marido. Então, fica aí a dica, minhas norinhas. Vou falar de Eu novo. sou suspeita. Caminho da felicidade. O caminho da felicidade. E o capítulo, o casamento é felicidade. A minha dica para as minhas norinhas aí, queridas, que eu amo vocês desde o meu ventre, Já ora né? muito tempo por elas. Eu preciso de uma rainha elástica e eu preciso de uma águia. Acho que... Por enquanto o Beni só manifestou ser estável, né? Mas ele também, ele tem muitas ideias também, então talvez elástica. Então procura-se uma águia elástica. Águia elástica. E uma rainha elástica. Aula de balé comigo. E aqui esse casal, o que é? Olha... Vamos ver se a gente vai estar lá mesmo. Pelo que eu vi, eu acho que eu sou estável. Eu acho que eu sou também. estável. Eu acho que eu sou muito parecido com Jesus, sabe? Acho que... Olhando pra mão, que eu me vi muito em Jesus. Ela falou que é humilde. Acho que eu sou muito humilde. Eu acho que é estável também. Mas com certeza deve ser um visionário. E eu queria liberar uma palavra pra você, enquanto a gente estava aqui, você contando do buffet, sabe, da Bia. Que assim, todo pastor é um visionário, todo missionário é um visionário, porque vocês deixaram qualquer outra possibilidade de vida, de carreira, né? O Michel também, uma mente tão brilhante, vocês poderiam ser tão ricos nesse mundo, se vocês fossem, né? Como o meu Gustavo, ele seria o melhor advogado, ou mais ainda, eu acho que ele é, né? Ele é advogado da OAB e tudo. Eu acho que ele seria um dos melhores juízes. Né? E eu oro para que o Senhor levante juízes como o Gustavo, até lá no STF, Senhor, por favor. Amém. Mas vocês renunciaram por uma causa, né? E quando a gente deixa, né? Não somente pais, mães, vai para outra terra, né? Mas ali também fala, você deixa posses, terrenos, terras. E essa promessa veio da boca de Jesus, você vai receber 100 vezes mais. Amém. Nessa vida também. Com perseguições, né? Ele falou. Mas nada vai faltar para vocês. Amém. Vocês sempre vão ter o melhor, porque Deus vai cuidar de vocês. Amém. Sei que o Michel já tem esse legado, né, na sua família, mas você está construindo um novo legado. E você vai ser muito admirado e respeitado pela sua parentela. Amém. Porque eles vão ver Deus fazer por você o que nenhuma riqueza terrena, humana, paterna faria. Amém. E eu quero
terminar com um exemplo de um missionário que nós treinamos no CTMDT, né? Foram mais de 1.000 alunos lá no nosso centro de treinamento ministerial, missionários, músicos, cantores na adoração e também pastores, né? Pastor Lucinho, que é o sucessor do papai lá na Matriz, ele foi... Flavinho. Amém, Senhor! Lucinho, receba uma lagoinha! Ele é itinerante, né? Tá dando uma lagoinha pro Lucinho. O Flavinho, né, tão querido, ele fez o seminário teológico no CTM. O Gustavo foi o diretor do seminário pastoral dele, a Isa, né, uma filha ali na dança do DT, né? E nós formamos um casal cujo sonho deles é realmente ir para a Arábia Saudita. Então, imagina, gente, kamikaze pelo evangelho, né? Então, aprendeu o árabe e toda essa aculturação. Então, eles foram primeiro para a Jordânia. E eles trabalharam muitos anos ali em lugares muito pobres. E com essa mente brilhante, eles poderiam fazer grande carreira e grande dinheiro no Brasil. Criaram os filhos. Nós visitamos os refugiados com quem eles trabalharam na Jordânia, sabe? É uma região muito carente. E eles viveram uma vida, assim, bem limitada. Não é que o filho dele foi chamado e ganhou uma bolsa para fazer medicina 100%. Nos Estados Unidos. E aí... Não, aí você já tá pensando... Deu spoiler. Não tem problema não, filho. Exato. Aí o Gustavo, e aí, Giovanni, como é que estão as coisas? Tá tudo bem? E o Lucas? Tá ótimo. E os estudos dele? Não, tá bem. Ele recebeu um chamado para residência lá em Harvard, não sei se o senhor já ouviu falar. Então, assim, sabe, os seus filhos, a Bia e o Samuel, né? A Nina e o Benício, eles vão viver, sabe, aquilo que dinheiro nenhum que vocês poderiam ter construído pagará para eles. Amém. Sabe? Porque o Senhor, ele é especialista em nos superar, né? Ninguém dá mais do que Deus. Glória a Deus. Tudo que a gente dá no reino, tudo que a gente semeia no reino volta a 100 por 1. Amém. Então, que vocês possam receber essa palavra e depois me contar. Vamos. E a Bia e a Nina são melhores amigas. São. Separados. Olha do buffet, ó. Ministério de oração do futuro. Às vezes a gente acha dança profética, elas se unem no louvor. dançando. Gente, eu vou precisar... Tá uma delícia esse papo, mas o culto começa em 5 minutos. Ai, Jesus. Sério? Sei que você está assistindo esse podcast gravado, mas nosso culto começa em 5 minutos. E eu quero agradecer pelo papo, porque isso aqui foi, né? Foi super rápido. Foi rápido. Eu falei que ia passar rápido. Nossa, que delícia, que privilégio, né? A gente falar sobre legado. E para a juventude que está assistindo a gente, eu acho que é bonito porque que isso faça você sonhar com a tua família. Não interessa quantos anos você tem. O teu casamento, com os teus filhos, né? Os nossos jovens, sim, né? Vão sonhar em ser pais e mães. Vão ser ótimos pais e mães. E então a gente vai trazer esses assuntos mesmo. Não interessa quantos anos você tem, você vai orar pelos teus filhos, desde novinho, né? E obrigado, né? Pelas referências que a gente tem aqui. Eu quero agradecer a Ana, o Isaac. Mas a Ana é uma mulher de Deus, né? Assim, você deixa marcas, assim, muito especiais para onde você passa. Transborda, assim, o amor do Senhor na tua vida. Amém. Que Deus continue te usando, que é muito especial. De verdade, a gente fica impactado. A gente conhece, vê cantando, vê ministra, mas é diferente, né? Assim, na intimidade, carinhosa com todo mundo, palavras sempre de bênção. É verdade. Olha, Ana, é um privilégio, viu, receber você aqui, Isaac também, sabe, que vocês continuem levantando as pessoas, né, abençoando as vidas. Queria orar pra gente terminar? Só falar uma coisa rapidinho. Claro. Eu comentei com a Ana até no dia que a gente viu, um sentimento veio no meu coração, vou repetir aqui, que eu acho que é um tempo de honra de Deus na sua vida. Que eu sei que você já fez muitas renúncias na sua vida, sei que você falou brincando, né, Priscila, que já tem muita gente que não gosta da mamãe. Né? Eu sei que você já deve ter passado por coisas que a gente nem imagina, mas eu quero dizer que valeu a pena. Nós somos frutos das tuas renúncias, nós somos frutos das coisas que você abriu mão pelo seu ministério, pela sua família. E a gente aprova, né? Um pouquinho. Eu sei que tem milhões de pessoas no mundo inteiro. Mas eu queria declarar essa palavra sobre a tua vida, que é um tempo de honra mesmo. Amém. Eu vi aquele podcast do Morada, a gente comentou do Hub.
E eu senti, quando eu vi, assim, eu falei, acho que é um novo tempo na vida da Ana. A gente nem, né, tinha conversado. E depois daquele podcast, eu senti que mudou, assim, o que as pessoas falavam sobre você. Gerações mais novas começaram a falar, meu Deus, a Ana, meu Deus, que mulher. Começaram a falar do podcast, comentando e tal. Então, eu acho que é um tempo de Deus honrar mesmo tuas renúncias. Estamos fazendo 25 anos e estou ganhando muitos presentes de estar aqui ouvindo essas palavras tão lindas. Antes do Michel orar, só quero falar o seguinte também. Eu não posso deixar de lembrar da tua mãe e dizer para você, né, que orgulho eu tenho de ver você assumindo esse lugar tão importante na Igreja do Senhor, no corpo. E também a tua irmã, né, ver o teu pai nesse novo tempo, ver a forma como vocês estão lidando, né, com o novo casamento dele. Eu sei que é uma adaptação para todo mundo, mas vocês têm esse legado de bênção tão grande que eu tenho certeza que todo mundo vai ficar muito feliz, vai estar tudo certo. E nós vamos todos nos alegrar muito. Amém. E eu tenho certeza que a sua mãe lá de cima, ela está sorrindo. Está sorrindo para tudo isso. E conta comigo. Obrigado. Por amor a ela. Qualquer coisa que você me pedir, eu dou cambalhota, mas eu faço. Isso, obrigado pelo carinho. Obrigado mesmo. Bem, vamos orar? Bora. Senhor, obrigado por essa conversa e por sentir a tua presença aqui enquanto a gente compartilha, ouvir palavras que abençoam. Eu quero pedir, Deus, que de alguma maneira essas sementes lançadas possam abençoar outros. Amém. Pessoas que estão ouvindo esse bate-papo possam carregar consigo, sim, Pai. Favor, graça de Deus, que isso frutifique. Obrigado por esse tempo aqui, Deus. Obrigado por esse café gostoso. Em nome de Jesus. Amém. 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 Senhor, abre o atalho para chegar lá em cima rápido. Amém. Aleluia.